capítulo 2, quando ele conduz, ele confirma. Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, 1. Glória a Deus por isso. Estou com essa palavra no meu coração já durante essa semana, tenho orado por ela. E eu fui muito ministrado por essa palavra, eu quero compartilhar com você. Atos 2, 1. Vou ler ali, vou até o 4. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e pousou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Só até aí. Irmãos, é muito comum quando nós ouvimos a palavra Pentecostes e Deus ele nos deu o direcionamento, a ordenança, vamos colocar a ordem, né? De celebrarmos 3 festas bíblicas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Festas bíblicas, não judaicas, como eu falei aqui em um dos cultos. E quando nós falamos de Pentecostes, é muito natural nós pensarmos no mover de Deus, né? Nós pensarmos em falar línguas, no falar de línguas, e na manifestação do poder de Deus. E não está errado pensar isso, assim. De fato, quando nós pensamos no Pentecostes, naquele momento ali de Atos 2, onde aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Irmãos, de fato foi um mover, foi a manifestação do poder de Deus ali, foi a descida do Espírito Santo. Foi um momento onde se cumpriu o que o profeta Joel um dia profetizou. Irmãos, não tem nada de errado nós encararmos o Pentecostes como a manifestação do poder de Deus. O que eu particularmente penso que é errado nós pensarmos que é só isso. Para pensar comigo. Ou você acha que Deus, ele iria nos proporcionar momentos de êxtase apenas? Para quê? Para que Deus ia nos permitir viver um momento? E eu creio que no final do culto nós vamos viver um momento como esse, amém? Hoje, Deus vai se manifestar neste lugar. Você que está ligado e aproveitar, você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. No final do culto, cria expectativa no seu coração. Mas, irmãos, para que experimentar isso? Para que experimentar aquele calafrio, ou falar em línguas, ou tremer, ou sentir a presença do Espírito Santo? Irmãos, tem que ter, mas para quê? Para quê? E eu sempre pensei, eu sempre olho para a palavra de Deus com muita responsabilidade. Porque, irmãos, Deus nos abençoa. Para quê? Para nós guardarmos a bênção? Para nós enterrarmos a bênção? Não, tem um propósito. Deus nos faz conviver com pessoas. Para quê? Irmãos, por quê? Ou para quê que nós somos uma comunidade de fé? Para quê? É só para nós nos vermos aos domingos? E uma pequena quantidade, uma minoria às quartas? E alguns se verem às terças e quintas nas células? Irmãos, tem um para quê? Tem um propósito. E hoje eu quero trazer uma palavra, porque eu creio que o Espírito Santo quer se manifestar e vai se manifestar. Mas para quê? O que é Pentecostes para mim e para você? O que, o que eu preciso fazer, irmãos? Não para experimentar o momento de Pentecostes, mas para viver o Pentecostes. Porque, irmãos, uma coisa que nós percebemos muito, as pessoas elas estão se acostumando a viver momentos com Deus. E talvez seja um dos maiores prejuízos da igreja na atualidade, onde as pessoas querem viver momentos com Deus. Deus não quer você por um momento, Deus quer você a sua vida inteira com Ele. Deus não quer você por um instante, não, esse é um instante onde eu vou ter um momento aqui com meu filho, que bom, não. Todo pai quer ter o filho o tempo todo.
Irmãos, eu como pai, eu abraço as minhas filhas o dia inteiro. Todas as vezes que elas passam por mim, eu ou faço uma brincadeira, eu dou um abraço, ou faço uma piada, porque eu gosto de estar com elas, eu gosto de tirar um sorriso delas. Eu, como pai, eu gosto de fazer algo diferente com elas. E o nosso pai, e o seu pai celestial, o pai de amor, o pai perfeito, ele não quer ter um momento com você, ele quer que você dedique a sua vida a ele. Ele não quer que você lembre de ler a Bíblia só aqui no culto. Ele não quer que você lembre dele só nos dias de culto. Irmãos, é uma vida de intimidade. E esse é o nosso maior desafio, viver uma vida constante com ele. Então, o que eu preciso fazer para viver de fato um verdadeiro Pentecostes na minha vida? Mas, de novo, não viver momentaneamente, viver, não viver provisoriamente, mas viver permanentemente um Pentecostes na minha vida. O que eu preciso fazer? Baseado nesse texto, em Atos capítulo 20, nos dá a resposta. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer para viver um Pentecostes, eu preciso estar disposto a dar. Atos 20, 35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é melhor socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, que disse: melhor é dar do que receber. Você quer viver um Pentecostes? Aprenda a ser generoso. Quem não está disposto a dar, não deve criar expectativas em receber. Sabe qual é o nosso problema como igreja hoje? Nós queremos receber frutos de sementes que nós não lançamos. Nós queremos receber coisas baseadas em que, no que em outras sementes que outras pessoas lançaram, não no que nós plantamos. E é uma coisa que nós precisamos pensar. Eu vou te explicar por que que eu estou falando disso. Nós precisamos pensar muito nas sementes que nós temos lançado, irmãos. Nós precisamos pensar muito no que nós estamos plantando na vida dos nossos irmãos, na nossa família, na nossa igreja, o que nós estamos plantando. Eu estou te falando de plantar, você deve estar pensando assim, meu pastor leu o livro, leu Atos 2, mas não sei se você sabe, mas Pentecostes era celebrado muito antes de Atos 2. Lá em Êxodo, capítulo 23, diz assim, ó, 3 vezes no ano me celebrareis festas. No verso 16 diz, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Falar da cega, ou alguns falam cega, né? É retirada dos frutos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue colher algo que você não plantou? Imagina na sua cabeça aí, na sua casa ou em algum lugar, você tem lá um pouquinho de terra e você não lançou nenhuma semente. Como que você vai criar a expectativa de colher algo ali? De nascer algo, de frutificar algo, se você não lançou nenhuma semente. O povo de Deus celebrava Pentecostes, eles celebravam a colheita deles. Ah, pastor, então o senhor está falando de colheita. Não tem colheita sem plantio. Não tem como falar de colheita sem falar de semente. Irmãos, nós estamos muito preocupados em receber, mas não estamos preocupados em dar. O povo celebrava Pentecostes para agradecer a Deus pela colheita. E é aí que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós ficamos muito apegados à colheita e não nos preocupamos com o que estamos plantando, não nos preocupamos com o que estamos ofertando. Irmãos, eu sei que é na hora, eu sei disso. Quando eu falo de dar, eu falo de ofertar, a maioria das pessoas pensam no dinheiro. É o dinheiro também. Pastor, o senhor está falando de dinheiro, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Todas as vezes nós fechamos o coração acerca do dinheiro, quando alguém fala de dinheiro com a gente, é porque ele ainda ocupa um lugar no nosso coração que não deveria ocupar. E as pessoas falam assim, não, porque não pode ter dinheiro. Irmãos, dinheiro é muito bom. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro toma um lugar no nosso coração que não deveria tomar, o lugar que é de Jesus.
Então eu quero nessa noite, a primeira coisa que eu preciso fazer para viver um Pentecostes, eu preciso aprender a dar. Eu preciso aprender. Só planta, irmãos, quem colhe. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você está disposto a entregar? O que você está disposto a entregar ao Senhor? Abraão, em algum momento, precisou entregar o filho. Claro, não se concretizou, mas ele precisou entregar Isaac. Pedro, em algum momento, precisou entregar a empresa dele. Jesus fez grande milagre, multiplicação de peixes, uma pesca milagrosa, melhor dizendo. E quando Pedro estava ali, feliz da vida, Jesus falou: larga tudo aí, vem, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro naquele momento. Poxa, minha empresa agora, que teve um lucro absurdo, Jesus manda eu entregar. Irmãos, ele não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. E nós precisamos confiar nele. O que você está disposto a entregar? Uma coisa eu te afirmo: Deus te ama tanto, nos ama tanto, que ele foi capaz de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Irmãos, ninguém ganha de Deus na arte de dar. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós viramos crentes egoístas e que só querem receber. O que você está disposto a entregar ao Senhor? O que nós estamos dispostos a entregar, irmãos? O que nós estamos dispostos? E eu falo entregar ao Senhor, eu falo de dar, de ser generoso, mas eu falo de ser generoso com o irmão. Hoje na Escola Bíblica Dominical estávamos falando sobre isso, de nós aprendermos a ser generosos, até, eu vou falar disso lá na frente também, mas até com o nosso tempo. Irmãos, coisa boa está com quem nós amamos, é ou não é? Coisa boa. Irmãos, alguns homens se reuniram ontem, jogar a conversa fora. No final, aquele bolo está maravilhoso. Jogar. Ah, a semente. É, pode trazer mais que eu quero. Mas, já que ele entendeu, pode trazer que eu quero. É o de chocolate, por favor, tá? Mas, irmãos, quando nós sentamos, jogar a conversa fora. Não é só para jogar a conversa fora. É para doarmos um ao outro tempo. Vou falar disso, vou aprofundar mais lá na frente. Mas o que você está disposto a doar? O que você está disposto a entregar? O problema, irmãos, é que nós declaramos, falamos, Senhor, eu te amo, aleluia. E quando nós falamos de oferta, você fecha o coração. Sabe por quê? Porque o dinheiro ainda é o seu Deus. Quando nós falamos, Senhor, nós te adoramos, eu te adoro, Jesus. Jesus, isso é tudo para mim, Jesus. Jesus, isso é tudo para mim. E nós fazemos uma convocação, vamos fazer evangelismo. Você pode vir, você não vem. Talvez ele não seja isso tudo que você pensa. O que você está disposto a entregar? O que você está disposto a entregar ao Senhor? É o seu tempo, suas finanças, os seus talentos. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa indignado, é ver uma pessoa talentosa sentada no banco. E sentado no banco porque quer. Irmãos, eu não falo. Às vezes eu até tento motivar falando uma coisinha ou outra nas entrelinhas. Mas, irmãos, quando eu olho para algum de vocês, eu vejo o talento que alguns de vocês têm. Eu fico, rapaz, por que aquela irmã não entendeu ainda que Deus quer usar a vida dela? Está guardando seu talento por quê? Coloque o seu talento à disposição de Deus. Viver Pentecostes é estar disposto a plantar, a lançar a semente, a entregar algo. Porque senão nós não colhemos. Você colhe o que você planta. Segunda coisa, para viver o Pentecostes, eu preciso crer no poder das primícias. Dos nomes da festa de Pentecostes é festa das semanas, festa da colheita, festa das primícias, que na verdade são várias festas. Agora, só colhe quem planta. Para viver um Pentecostes, eu preciso priorizar o que realmente é prioridade. Se Deus não for o motivo principal da minha vida, eu não vivo Pentecostes. E eu vou mais uma vez falar de dinheiro. Hoje eu vim falar de dinheiro. Sabe por quê? Provérbios 3:9 diz:
honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, nós precisamos fazer de Deus a nossa, deveria ser a última ou a única, mas devemos fazer de Deus a nossa primeira opção. Na verdade, eu não vejo nem Deus como opção, como prioridade, porque eu creio que prioridade você muda em algum momento. Deus está acima das prioridades. Quando você recebe uma bênção, o que você pensa em primeiro lugar? Eu não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu conversando com um amigo que é dentista, um grande amigo, doutor Rodrigo, e eu falei com ele assim, meu amigo, a gente conversando assim, viajando na maionese. Se eu ganhasse na Mega Sena, na época eu acho que era 100 milhões, 120 milhões, e eu brincando com ele, falava, se eu ganhei 120 milhões, eu ia pegar a minha família, eu ia rodar o mundo, e eu ia viajar, eu ia para as Maldivas, eu ia para tal lugar, eu ia rodar, eu ia conhecer tudo, e ele dando risada, que legal. Mas você, alguns dias atrás, falou de ministério comigo. Irmãos, quando ele falou isso, na hora o Espírito Santo falou assim: tá vendo como as suas prioridades estão invertidas? Tá vendo como o dinheiro ainda mexe com você? Quando você pensou em ganhar 120 milhões, você não falou de abrir igrejas, de abençoar igrejas, de construir igrejas, de financiar missões, de abençoar os missionários. Você falou de viajar o mundo. Irmãos, tem algo de errado viajar o mundo? Não. Mas ali o meu coração foi revelado. Ali naquele momento eu falei: meu Deus, perdão, Senhor. Eu terminei aquela conversa com aquele amigo, eu falei assim, eu estava na igreja, eu fui pro banheiro, fui orar, falei, Senhor, me perdoa. Porque quando eu falei de 120 milhões, eu não falei do Senhor. Eu não pensei no Senhor. Eu não pensei no meu dízimo. Eu não pensei em trazer uma primícia. A primeira coisa que eu vou fazer é entregar as minhas primícias ao Senhor. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abençoar o meu pastor. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abençoar a minha igreja. Eu vou abençoar os meus irmãos. Eu vou abençoar, eu vou contribuir com missões. Irmãos, naquele momento, faz alguns anos, mas naquele momento, o meu coração se revelou. E eu pude perceber que o Senhor Jesus ele não estava sendo prioridade para mim. Quando nós vamos entregar algo ao Senhor, eu tenho falado isso com vocês, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas motivações. A Bíblia fala de Caim e Abel. Gênesis 4:3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Eu já falei sobre isso na oferta aqui, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com a quantia que nós estamos ofertando. Eu não estou falando que se Deus colocar algo no seu coração, você tem que fazer. Mas o que eu estou falando é que, sabe, que você consegue tocar o coração de Deus é quando você faz de Deus a sua prioridade máxima. Quando você faz do Senhor sua primeira opção. Quando você pega o seu salário e você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas primeiro, eu vou entregar os meus dízimos. Eu vou entregar as minhas primícias. Eu vou tirar a minha oferta. Porque primeiro vem o Senhor na minha vida. O que nós estamos dispostos a entregar. Quando nós pensamos em primazia, quando nós pensamos em entregar o melhor. E por que Deus aqui, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim? Irmãos, quando você para ler o início do capítulo 4 de Gênesis, Caim matou Abel, ficou com inveja, porque Deus recebeu, se agradou da oferta do irmão, mas Caim não parou para analisar a oferta dele. Caim não parou para analisar que a oferta dele não era o que ele tinha de melhor, não era a primazia, não eram as primícias. Deus não era prioridade para ele, ele só estava cumprindo ali. Entreguei uma oferta, o texto diz que ele entregou uma oferta. Mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Qual a consequência disso? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós viramos meros religiosos que cumprem suas obrigações religiosas.
E Deus, quando olha para mim e para você, ele não quer enxergar um religioso. Ele quer enxergar um filho, um guerreiro valente, uma guerreira valente. Deus, quando olha para mim e para você, não quer enxergar aquele, hoje, ele veio se encontrar comigo hoje no culto. Ele veio hoje me adorar, ele veio me adorar hoje. Irmãos, todos os dias, quando você acordar, abrir os olhos, que ele seja o seu primeiro pensamento, que ele seja a sua primeira opção. E talvez você, como eu, que quando acorda, acorda meio grogue ainda, talvez você nem precise se ajoelhar, até porque se eu me ajoelhar logo depois que eu acordo, eu durmo de novo. Talvez eu não precise se ajoelhar de imediato para poder adorar e orar, mas talvez o seu primeiro pensamento, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela minha família, pela minha igreja, pelos meus amigos. Muito obrigado pela minha liderança. Muito obrigado por tudo que você tem me permitido viver. Muito obrigado até pelas dificuldades, porque quando eu passar por elas, quando eu superá-las, eu vou entender que foi o Senhor que me deu vitória. Então, não importa o momento que você esteja vivendo, que o Senhor seja o seu primeiro pensamento. Mas quando eu falo de primícia, eu não falo só de finanças. Eu falo de tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um dia perguntaram para um grande sábio: sábio, como eu devo medir a, a espiritualidade de uma pessoa? E aquele sábio parado, depois ele levantou a cabeça e falou: veja quanto tempo essa pessoa se dedica a Deus. Tem pessoas que acham que uma pessoa espiritual é aquela pessoa que chega aqui e fervorosa, aleluia, e fala em línguas, e começa a rodopiar, e fala, aquela pessoa espiritual. Irmãos, a nossa espiritualidade, ela não é medida só na hora dos cultos, não. A nossa espiritualidade é medida dentro da nossa casa. A nossa espiritualidade é medida até no tempo que nós dedicamos a Deus. Você quer viver um Pentecostes? Quer viver um Pentecostes? Quem quer viver um Pentecostes? Eu quero viver. Eu não quero experimentar o momento, eu quero viver um Pentecostes. Você quer viver um Pentecostes? Faça do Senhor sua prioridade. Entregue as primícias do seu dia a Ele. Irmãos, quantas vezes, eu já passei por isso algumas vezes. Quantas vezes você termina o seu dia e você fala assim, hoje eu não orei ainda. Quantas vezes pessoas passam semanas sem abrir a Bíblia. Pessoas lembram de ler a Bíblia quando vão num culto. Pessoas lembram de orar quando o pastor fala, vamos orar. Tem que orar, né? Irmãos, Deus não quer viver um tempo com você, Ele quer você. Jesus, Ele é tudo para você ou Ele é mais uma opção? Preste atenção nessa pergunta. Jesus, Ele é tudo para você ou Ele é mais uma opção? Porque mais uma opção, você pega Jesus e encaixa Ele na sua agenda e você tem ali alguns minutinhos com Jesus durante o dia. E o nosso erro é achar que, não, pastor, então tá bom, eu vou acordar e eu vou orar logo que eu acordar. Esse é o início do processo. Mas e os frutos disso? Quem você é dentro da sua casa? Quem é você no trabalho? Porque quando o seu amigo do trabalho te faz uma oferta que não seja legal, que não seja tão moral, quando o seu amigo te chama, no seu trabalho te chama para pegar o que não é seu, não é só uma questão de falar sim ou não, mas uma questão de mostrar os frutos do período de oração que você teve, do período da sua devocional, de leitura da palavra. Ou você lê a Bíblia só por ler? Não, eu leio a Bíblia e tiro ensinamentos. E quando eu leio a minha Bíblia e Deus fala sobre isso, 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 eu entendo que eu preciso praticar isso, isso, isso. Ou evitar isso, isso, isso. O nosso problema é que nós lemos a Bíblia por ler. Oramos superficialmente. Passamos momentos com Jesus quando, na verdade, deveríamos viver uma vida com Ele. Quando falamos do fruto do Espírito, mansidão, paz, alegria, longanimidade. Irmãos, isso precisa ser uma realidade, mas isso é consequência da nossa vida com Ele, não de momentos com Ele, não de flashes, relances. Não. Quando você sair daqui hoje, vá para sua casa e ore.
Ah, pastor, já orei na igreja. Irmãos, sua espiritualidade não é demonstrada aqui. É muito fácil, irmãos, enganar uns aos outros. Não estou falando que vocês estão enganando ninguém, não. Mas é muito fácil eu chegar aqui e demonstrar uma espiritualidade. 2 horas e meia aqui, demonstrando o quanto eu sou bonzinho. Aleluia, eu sou tão bonzinho. Mas quem sabe o quanto eu sou bonzinho é minha esposa, são as minhas filhas. Quem sabe o quanto eu sou crente de verdade, ou espiritual de verdade, é o Espírito Santo. Porque se eu deixar ele agir na minha vida, eu vou ver as consequências ou os frutos disso. Então, Deus não quer ter momentos com você. Jesus não deve ser uma opção, mas ele deve ser a nossa vida. Quando Jesus é o centro, chegamos aqui cheios de expectativas no coração. E o bispo Sandro ontem falou uma coisa, irmãos, que é tremendo. E nós precisamos criar expectativas. Perder um brinco. Tá bom, meu amor, vou deixar aqui guardadinho. Eu amassei seu brinco. Ela deixou o brinco aqui, eu tenho que dar um novo a ela. Mas eu te dou um novo, meu amor. Mas, irmãos, para pensar. Quando você sai da sua casa, tô desamassando para precisar comprar outro. Ó, perfeito. Novinho, ficou até melhor do que antes. Irmãos, quando você sai da sua casa, qual a sua expectativa de chegar aqui? O que você pensa? Irmãos, nós precisamos sair da nossa casa, na verdade, antes. Durante todo o dia, eu estou desde ontem que o bispo deu essa palavra e, irmãos, encaixou com a palavra aqui que eu tinha. Nós precisamos, durante o dia, gerar essa expectativa do que Deus vai fazer. Quantas pessoas vão ser curadas hoje? Quantas pessoas vão aceitar Jesus hoje? Vai ter um mover de Deus hoje. Hoje vai ser sobrenatural. E você fica. Sabe por quê, irmãos? Eu falo por mim. Quando nós começamos a namorar, irmãos, as primeiras vezes nós saímos. E você que é casado, você sabe o que eu estou falando. E nos primeiros encontros você fica pensando: meu Deus, eu vou me encontrar com ela. Você cria, ou você, homem, cria aquela expectativa: como que ela vai se vestir? O que nós vamos conversar? Deixa eu planejar o que eu vou conversar com ela. Você cria aquela expectativa do seu encontro com a sua gatinha. E você, mulher, cria expectativa. E o que ele vai conversar comigo? Como que ele vai vir? Ele vai vir arrumado. Ele vai vir com a camisa social, camisa polo, camisa careca. Ou será que vai vir com a camisa do time dele? Ah, se vier a camisa do Flamengo, eu não quero namorar ele, não. E como que ele vai vir? E, irmãos, sério, sério. Além de mim, quantos passaram por isso no início do namoro? Quantos passaram? Irmãos, isso é bom demais. É o momento onde nós ficamos, criamos aquela expectativa. Eu vou encontrar com ela. Eu vou encontrar com ela, vai ser bom demais. Mas nós nos organizamos para ver a igreja como se fosse mais um dia. Nós não criamos expectativa para encontrar com Jesus. Eu vou encontrar com o amado da minha alma, com meu Senhor e Salvador. Eu não vou encontrar com o juiz, eu não vou encontrar com o advogado, prefeito, governador, presidente, não! Eu vou encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, Ele que é soberano. Irmãos, nós precisamos criar essa expectativa. Porque senão, irmãos, nós iremos entrar e sair toda quarta e todo domingo. De novo, poucos na quarta e muitos no domingo. Fica o meu protesto aqui. Mas nós vamos entrar e sair da igreja como se fosse mais um dia. Não é mais um dia. Hoje não é mais o culto. É o encontro que você marcou com ele, ou que ele marcou com você. E como que você veio para esse encontro? Irmãos, fique imaginando, eu quero continuar fazendo esse paralelo. Imagina, eu cheio de expectativa lá, vou encontrar a pastora Xana. E eu vou tomar um sorvete com ela. E tal. O combustível do carro não pode acabar, né? Meu primeiro encontro com ela, irmãos, eu não tinha dinheiro. Acabou a gasolina do carro. Ela teve que abastecer o carro. Primeiro encontro. Aí eu pude ver, essa mulher me ama. É de Deus, irmão, essa mulher para minha vida. Senhor, obrigado, é essa. Mas não adianta eu criar expectativa. Eu vou lá, oh meu Deus, eu vou encontrar com a pastora Xana, nós vamos ali tomar um sorvete, tomar um café. Aí eu sento à mesa com ela pega o celular e eu li, apaixonado. E ela fica, ah, tá falando comigo, gente? Pode falar. Indiferente a quem, não tá nem aí. Porque para minha dedicação, porque eu estou fazendo por ela.
Eu cheio de expectativa para aquele momento, estou dando exemplo, né? E ela não está nem aí. Irmãos, quantas vezes eu estou ilustrando para você, tá bom? Quantas vezes Deus espera que você chegue aqui e você fala assim, hoje o que que ele vai fazer? O que ele vai falar? Ah, hoje o louvor eu vou fechar os meus olhos, não estou nem aí para quem não está querendo adorar. Hoje aquela irmã que fica do meu lado só quer conversar e fica ali falando mal de todo mundo. Hoje ela vai ficar sozinha, porque hoje eu vou ficar, eu e meu Jesus ali adorando, vou adorar Ele, eu vou glorificar Ele na hora da palavra, eu vou ficar ali porque Ele vai falar comigo hoje. A palavra hoje é para mim. Na hora da oferta, eu vou entregar minha melhor oferta, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eu não vou ficar aqui assistindo um culto. Quando você não cria expectativa, você assiste o culto. Quando você cria expectativa, gera expectativa no seu coração, você participa e oferece um culto. É diferente, irmãos. Irmãos, as igrejas, os bancos da igreja estão cheios de espectadores. Pessoas que estão assistindo o culto. Deus não te escolheu, não te chamou para assistir um culto. Deus te chamou para oferecer um culto. Que culto nós temos oferecido a Ele? Ontem nós estávamos, ontem não, foi sexta. Nós estávamos numa igreja, eu, pastor, o bispo e a bispa, e, e eu e a pastora, a gente fica muito ligado nisso. E por várias e várias vezes, a igreja está lotada, né? Até achei que não ia estar tão lotada. E por várias e várias, mas muitas vezes, o que nós mais víamos eram os jovens andando, para baixo para cima. Os jovens estavam nem aí, ó. Não os jovens, alguns. E não estavam nem aí para o culto. Irmãos, uma palavra tremenda. Irmãos, como eu fui edificado com aquela palavra. Uma palavra poderosa da parte de Deus. E tinham pessoas que estavam ali assistindo o culto. Quando você assiste o culto, quando o pastor dá a bênção apostólica, você sai por aquela porta. Se alguém te perguntar, o que Deus fez na sua vida hoje? Não, eu vim assistir o culto. Não, o que Deus fez na sua vida hoje? O que Deus falou com você? Qual foi a palavra ministrada hoje? Muitos nem sabem, irmãos, porque assistem um culto. Irmãos, Deus não nos chamou para ser meros espectadores. Você não tem que assistir o culto, você tem que cultuar. Você tem que oferecer um culto racional a Ele. Você precisa oferecer um culto. Irmãos, nós estamos aqui. E o primeiro ponto, nós precisamos dar. O que nós viemos dar, oferecer. Além das nossas ofertas financeiras. E ainda falando de tempo. Nós dedicamos tempo a tantas pessoas e a tantas coisas. Mas quando se trata de Deus, não. 5 minutinhos de oração. Um versículo da palavra. É o versículo do dia. Aleluia. Irmãos, Deus quer se relacionar comigo e com você. Mas nós precisamos criar gerar essa expectativa. Nós precisamos gerar dentro do nosso coração, irmãos, entendendo que algo vai acontecer. Nós não podemos sair daqui conformados. Foi mais um culto. Não, não é mais um culto. Não pode ser mais um culto, irmãos. Nós vamos começar a falar muito disso. Vamos começar a gerar muito isso dentro do nosso coração, para nós contagiarmos uns aos outros. Irmãos, você precisa chegar aqui. Agora eu tomei o brinco. Oh, meu Deus, vou ter que comprar o brinco. Show? Obrigado, bispo. Obrigado, bispo. Nós precisamos gerar essa expectativa. Porque se nós não geramos expectativas, nós somos meros ouvintes. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Precisamos criar expectativas no nosso coração de que grandes coisas Ele fará. Não, mas nesse tempo agora, irmãos, Deus se manifesta, eu aprendi isso com o bispo, Deus se manifesta onde Ele é desejado. E se Deus não está se manifestando, é porque Ele não é bem-vindo. É porque nós estamos sendo meros espectadores religiosos que estamos assistindo o culto. Você sabia que você é parte do culto? Que você é uma peça fundamental do culto? Você sabia que daqui a pouco nós vamos orar. E quando você vier à frente orar aqui, receber uma oração, eu não quero que você venha porque o pastor está chamando, não. Se você quer a manifestação do poder de Deus, se você quer experimentar, porque eu creio também, irmãos, no mover de Deus. Eu creio
na parte espiritual da coisa, no mover, curas, milagres, manifestação do poder de Deus. Eu creio e quero ver, quero contemplar. E se você quer, você precisa gerar essa expectativa no seu coração. O bispo ontem, no café conversando, eu lembrei, quando o bispo falou, eu lembrei de uma foto que eu vi esses dias, me mandaram, como uma forma de brincadeira. Era um ônibus atolado, num lamaçal assim, encostado num barranco, e no ônibus está escrito assim, ó, igreja. E tinha um homem sozinho na parte de fora e um ônibus lotado lá dentro. Aí botaram embaixo assim, ó, como se o homem lá fora fosse assim, o pastor, pastor. E lá dentro as pessoas reclamando: ih, pastor, vai demorar muito? Ih, pastor, o culto não tá legal. Ih, pastor, como se dependesse só do pastor. Irmãos, deixa eu te contar um segredo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hoje, eu e você, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós não podemos ser crentes. Não que você não vai pedir oração aos seus pastores, não é isso. Eu estou falando de ser dependentes até para uma oração. De não termos iniciativa, achando que só os sacerdotes são dignos de entrar no tabernáculo, na presença de Deus. Você tem livre acesso. Hoje, você pode fechar os seus olhos e clamar: Senhor, se manifeste neste lugar. Eu quero sentir a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor aqui nessa noite. E que seja a partir de hoje uma constante na minha vida. Que não seja só um momento. Que não seja só um instante. Mas que seja uma vida. Terceira coisa para nós encerrarmos. Que eu vejo que faz parte de Pentecostes. E a igreja de Atos nos ensina isso. Eu preciso crer e promover a unidade. Nós somos uma igreja. Aqui não tem duas igrejas. Aqui tem uma igreja. Amém? Aqui não tem três igrejas. Não, porque eu penso assim, irmãos, pensar diferente, todos nós pensamos em algum momento. Todos nós pensamos. A questão não é pensar diferente. A questão é quando nós nos enxergamos diferente. Aí é o problema. E quando nós deixamos isso prevalecer a vontade de Deus, porque você acha que Deus quer nos ver separados, longe uns dos outros? Não. Deus quer olhar para nós como um corpo, e nós somos um corpo. Amém? Com membros diferentes. Membros que cada um tem sua função. Agora, nós precisamos viver em unidade. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Ontem, na reunião, partir do pão, partir do bolo, partir do pão de queijo, partir do café. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios. Olha só, começa falando de prodígios, milagres? Não. Começa falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Quer viver um Pentecostes? Irmãos, sabe o que eu creio? Que as pessoas lá fora vão ser impactadas pela luz que ela vem aqui dentro. O que elas veem aqui dentro vai impactá-las lá fora. Ou vocês acham que os exércitos que eram inimigos internos, porque, irmão, se você for olhar a história, muitos exércitos brigavam entre si, porque o reino dividido não subsiste. Nós somos uma igreja, somos um povo. Irmãos, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos, mas não estar juntos em alguns momentos. Eu creio que uma das grandes diferenças de união e unidade é que união você se envolve, se une em prol de uma tarefa. É legal a união, além de ser açúcar. É legal. Agora, a unidade. Aqui tem açúcar união, eu falei sem saber se tem, né? Agora, a unidade é quando nós estamos com o mesmo coração para todas as tarefas. E nós precisamos pensar nisso. Será que nós estamos juntos para tudo? Estamos juntos na hora da dificuldade? Estamos juntos na hora de se alegrar? Seja no churrasco, fizemos ontem dos casais, a célula de casais, seja no churrasco, seja num café, mas seja no momento de tarefa, seja no momento de um mutirão, seja no momento para nós fazermos evangelismo, seja no momento de estarmos aqui celebrando, seja no momento de trazermos convidados, seja em qualquer momento, precisamos ter um só coração.
É assim, irmãos, quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, perseveramos na comunhão, no partindo do pão e nas orações. No verso 43, eu continuo lendo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, é isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos voltar a ver. Mas para nós vermos isso, nós precisamos cumprir com algumas coisas. Verso 44 diz: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, a igreja de Atos, eles eram os componentes, os membros da igreja de Atos, eles eram idênticos. Não, irmãos, eram pessoas distintas, como eu e você. Se eu for levantar aqui e perguntar a sua cidade natal, cada um tem a sua. Eu sou de Campos dos Goytacazes. Aí você vê que alguns são de Arraial, outros são lá de Porto, outros são de Itabuna, outros são de Guaratinga, outros são Ubi, Ibirataia, Três Passos, Ilhéus. Irmãos, isso não tem que fazer diferença. Talvez a nossa educação, a nossa criação tenha sido diferente, mas isso não pode nos impedir de sermos um. Nós precisamos ser um. Nós precisamos ser um. Nós precisamos nos sentir seguros e protegidos uns pelos outros. Irmãos, nós não podemos ter medo quando nós vamos entrar num projeto e pensar: será que a igreja vem junto? Ou será que eu tenho que convocar a igreja para a igreja vir junto? Ou será que a igreja entendeu o poder da unidade? Irmãos, nós precisamos olhar para nós como membros da mesma família. Precisamos olhar para nós como membros do mesmo exército, do mesmo povo. Irmãos, se nós não somos capazes de conviver aqui na terra juntos, como que nós vamos passar a eternidade juntos? Nós precisamos crer e promover a unidade. Aí sim, como diz aqui no capítulo 2, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46 diz: diariamente. Opa, diariamente. Ué, diariamente. Perseveravam. Todos os dias. Perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está aí um dos segredos do crescimento, irmãos. Que no verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A unidade da igreja de Atos era muito evidente. E nós, como igreja, precisamos crer e promover essa unidade. O churrasco faz parte, o café faz parte, mas é na hora do trabalho também que nós vamos mostrar a nossa unidade. É na hora dos evangelismos que nós vamos mostrar a nossa unidade. É na hora que a rede de jovens precisa de suporte que nós vamos mostrar a nossa unidade. É na hora que nós precisamos fazer algo como igreja que nós vamos mostrar a nossa unidade. E o Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles, contando com a simpatia do povo. Irmãos, se nós não entendermos que o Pentecostes é algo constante nas nossas vidas, nós vamos virar meros religiosos. E chega de religiosidade, irmãos. Nós precisamos entender a importância de estarmos juntos. Juntos, nós podemos muito mais. Precisamos esquecer um pouco o eu, experimentar o poder do nós. Estamos muito preocupados com eu, porque eu. Não! Vamos nos preocupar com nós, trazendo para a nossa realidade. Vamos nos preocupar com nós. O Bispo Sandro fez algo um tempo atrás, eu acho que a gente poderia fazer novamente. O Bispo Sandro falou assim: irmãos, olha do lado aí. Veja um irmão que não está aqui hoje. Manda mensagem para ele hoje.
Ontem a Kate fez isso. Manda mensagem para ele hoje. Procure aquele irmão, fala para ele o quanto ele é importante, o quanto você está sentindo a falta dele. Irmãos, nós estamos preocupados com nós, com eu, pastor, eu. Irmãos, vamos parar um pouquinho com o eu, vamos pensar no nós, vamos pensar no coletivo, no plural. Nós somos um corpo. Irmãos, nós precisamos olhar uns para os outros e entender: eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso daquele bolo, eu preciso de você, eu preciso de você. Irmãos, eu preciso de vocês. Agora estou falando sério, eu preciso muito de vocês. Você não tem noção do quanto eu e minha família precisamos de vocês. Nós precisamos olhar uns para os outros e entender que juntos nós somos muito mais fortes. Agora, não tem como olhar para o crescimento da igreja de Atos e não entender que é uma consequência da unidade. É consequência da unidade que eles viviam. Então, irmãos, 3 coisas que nós precisamos entender para viver um Pentecostes. Primeiro, eu preciso estar disposto a dar. Segundo, eu preciso crer no poder das primícias. E eu falei de finanças, mas falei de tempo. Em terceiro, eu preciso crer e promover a unidade. Aí, irmãos, prepare-se para viver um Pentecostes. Aí, o que diz lá no capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, olha, todos de novo, não falou alguns, não falou os líderes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O poder do todos, irmãos. O poder do nós. Nós podemos muito juntos, irmãos. Deus tem grandes obras para fazer através de nós. É claro que em algum momento ele pode usar um ou outro. E deixa eu falar uma coisa: não importa quem levante o cajado. Esse dia eu falei isso com o Francis. Não importa quem levante o cajado. O que importa é que o mar se abra. Não importa, em algum momento Deus vai usar uma pessoa específica. E esse não é o caso, essa não é a questão, irmãos. A questão é nós, como igreja, nós, como povo, nós, como exército, irmãos em Cristo, que vão romper e vencer juntos. E nós vamos experimentar um crescimento. E nós vamos experimentar um Pentecostes. Sinais e maravilhas serão algo comum no nosso meio. Mas nós precisamos gerar essa expectativa. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Vou chamar o Ministério de Louvor. Primeira pergunta que eu quero fazer, você não vai vir aqui à frente agora, não. Se você está enfermo, você vem no lugar certo na hora certa, no dia certo. Deus vai te curar hoje aqui. Irmãos, estou desde ontem orando especificamente por isso, na verdade, a semana toda meditando nessa palavra. Depois que o bispo deu a palavra ontem no nosso café, irmãos, é isso, irmãos. É isso, nós precisamos gerar essa expectativa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mas eu não quero que você feche os olhos e ouça uma oração, não. Até porque agora, nesse momento, eu não vou orar por você. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e você começasse a olhar para você como alguém que faz parte desse momento, desse Pentecostes. Eu queria que você olhasse para você agora, não como alguém dependente da oração do sacerdote. Daqui a pouco nós vamos orar pelos enfermos. Mas eu queria que você agora orasse pela manifestação do poder de Deus aqui. Nós vamos viver hoje aqui o Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo aqui neste lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Não olhe para mim. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Nós vamos adorar o Senhor juntos. E para Ele são todas as coisas.